Bom dia a todos, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, transmitindo o Evangelho no lar, pela Quinta de Luz, nossa amada Quinta de Luz. Hoje, talvez algumas pessoas estão estranhando, seria o dia de Maria de Jesus, mas ela me incumbiu dessa tarefa porque ela não pôde participar hoje por um momento meio... Ela precisou se ausentar, tá certo? Então vamos concentrar nossos corações, nossas mentes, nosso amor, nosso carinho a todos aqueles que se colocam nessa posição de evangelistas, aqueles que se colocam na posição de levar o Evangelho aos lares, nos domingos, através do Quinta de Luz e através de outras manifestações também no nosso planeta Terra. Lembremos desse momento que passamos e agora estamos vivendo o outro também. Então vamos orar. É a coisa que talvez seja o que nós possamos fazer nesse momento. Orar. Mantermos-nos em prece, em oração, lembrando sempre que Cristo nos exalta essa posição de fé, de amor, de coragem em todas essas vicissitudes que aparecem nas nossas vidas. Então, aguardando ainda a entrada dos nossos amigos que participam todo domingo no nosso Evangelho, a Quinta de Luz. Lembrando que a Quinta de Luz ele tem outras ramificações nas mídias sociais, fora o Instagram. Então temos o site quintadeluz.com.br. Temos também no Facebook e no YouTube. Visitem nossas plataformas para que tenhamos cada vez mais apoios dessas entidades das mídias sociais, se assim podemos dizer. Eu vou ler para vocês aqui um trecho de um texto de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, está presente no livro Pão Nosso. É porque ignoram. É porque ignoram. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Jesus, Evangelho segundo nosso amado João, evangelista, capítulo 16, versículo 3. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Talvez o som esteja baixo. Pronto. Talvez melhore agora. Ok. Vou repetir então. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância, senhores e senhoras. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir
as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Emmanuel. Aí vocês podem perguntar, mas só a prece resolve? Na pergunta 658 do livro O Livro dos Espíritos. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível àquele que se pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E na pergunta 662, pode-se orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Aí o comentário de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí, ainda a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Que nós, irmãos, oremos pelos nossos outros irmãos em sofrimento, seja através da doença que ainda assola o mundo, seja através das guerras, que nada mais são do que duelos entre os homens. E aqui eu quero só acrescentar, por último, no mesmo livro, o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, a Lei de Liberdade, capítulo 10, a Lei de Liberdade, e o tópico é liberdade natural. A pergunta 825. Há posições no mundo em que o mundo possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Na seguinte, qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? O eremita no deserto, desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? De modo algum, porque é um direito que lhe vem da natureza. E por último, a 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Eles compreendem o que deve ser, quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Ser-lhes-ão levados em conta, na outra vida, os princípios que professaram nesse mundo? Quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, menos é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Digo-vos em verdade que o homem simples, mais sincero, está mais avançado no caminho de Deus que aquele que quer parecer o que não é. Bom, meus irmãos,
Era isso que eu queria dizer nessa fase introdutória do nosso Evangelho. Que a paz permeie todos os nossos corações. Que nós sejamos cada vez mensageiros da paz e da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso Evangelho agora, propriamente dito. Vamos fechar os olhos, serenamente, abraçando a paz, em prece por todos os nossos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Harmonização com nosso anjo de guarda, nosso guia e protetor. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina. Sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando a todos de ter um copinho com água para que seja fluidificado durante o Evangelho no lar, que fazemos sempre aos domingos, e nos seus Evangelhos nas vossas residências. O copinho com água pode estar tampado com uma tampinha de plástico, ou assim mesmo com um guardanapo preso, para que não confundam as energias. Por que isso? Porque a gente também tem, em outra direção, uma cuba com água. Essa água da torneira, ela vai captar essa cuba com água. Nós vamos pedir para que sejam captadas as energias densas, que porventura estejam no nosso ambiente familiar ou em nós mesmos, que essa energia densa seja captada e levada para aquela cuba, para aquela taça, para aquela cumbuca, aquele recipiente com água da torneira, e vai captar essa energia, e essa energia depois a gente vai descartar, ou no vaso sanitário, ou numa plantinha, e daí a própria natureza vai dispersar essa energia dos nossos lares, depois que ela foi captada. O copinho é para que nós possamos beber como uma forma de medicamento, a água que vai ser fluidificada durante o Evangelho. Bom, dito isso, das orientações, passamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no ponto que nos vai ser colocado, dado que vamos abri-lo aleatoriamente. Bom, caiu um ponto muito interessante. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5, pelo Espírito François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. O título é A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, é a maior prova de que está correto o ensinamento de Salomão no livro do Eclesiastes, no Velho Testamento, que diz: a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas dá ao homem a felicidade. Várias vezes escutamos nas classes mais privilegiadas
pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição em que se encontram. Isso. Veja como é interessante. Mesmo tendo tudo isso, ainda o homem reclama de não ter felicidade. E que felicidade é essa? Sendo assim, fica difícil entender por que as classes trabalhadoras invejam tanto a posição dos afortunados. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Eu acredito que vocês já ouviram aqui várias vezes se comentar sobre isso, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Enganam-se aqueles que acreditam e tentam convencer os outros de que a Terra é a única morada do homem, que somente nela e numa única existência é possível alcançar o mais alto grau de felicidade que a vida pode oferecer. Pela experiência dos séculos está demonstrado que a Terra, somente em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Vejam o exemplo que vivemos hoje. Em geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente, sem jamais alcançá-la. Se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz jamais foi encontrado. Aqueles que voltam seus olhos somente para a vida terrena até conseguem períodos de um ano, um mês, uma semana, de completa satisfação. Porém, não possuem a sabedoria para compreender que essa satisfação é tão passageira que o restante da vida será uma sucessão de amarguras e decepções. E notem, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Portanto, é um sentimento fugidio, essa felicidade que é almejada aqui na Terra. Se a Terra é um planeta de provas e expiações, aí vem a conclusão, uma lógica. Se a Terra é um planeta de provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas melhores, onde o espírito do homem, mesmo aprisionado em um corpo material, desfrute plenamente dos prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus criou esses belos planetas superiores, para os quais todos irão um dia, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados em consequência dos esforços despendidos. Aqui me veio à mente aquela história do modelo do átomo, onde a gente, quando estudava a química, aí via que ele tinha uma órbita e que tinha uma energia naquela órbita. E para ele migrar de uma órbita para outra, teria outra energia, e assim ele ia despendendo energia até que saía daquele corpo material que o compunha. É nessa ideia de planeta, de átomo, de energia, que a gente tem que pensar que a gente está vivendo num mundo que não é o nosso mundo verdadeiro. Aqui é um estágio que nós estamos passando para que nós possamos nos melhorar. É como se fôssemos para uma ilha e ali fôssemos educados, trabalhados. E se a gente quiser ir trabalhar realmente no bem, a gente vai ter uma condição e uma morada melhor. E esse planeta Terra, ele não resume nesse momento o que é a felicidade para nós. Completa, plena. Contudo, não se deduza das minhas palavras, e aí voltando ao texto, contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, o homem pode facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, imaginar os melhoramentos que virão. Essa é a grandiosa tarefa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime,
para que possam se libertar o quanto antes do homem velho. Dedique-se à divulgação do Espiritismo, pois ele já iniciou a regeneração da humanidade. É dever daquele que é espírita fazer com que todos os irmãos usufruam do conhecimento dessa doutrina sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos. Que nessa reunião solene, todos os corações aqui presentes aspirem a esse grandioso objetivo, que é preparar as novas gerações para um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. E aqui a conclamação a todos nós participarmos do movimento espírita. Muito bonita e muito inserida nesse contexto que a gente vive no momento. Que a felicidade não é desse mundo. E por que os aflitos são bem-aventurados? Porque são os aflitos que procuram se melhorar, procuram ver o que é que está errado nesse mundo e procuram também passar para outros mensagens de paz e de amor e congraçamento. Todos somos um só e o Deus está por nós. Deus está sempre conosco, como diz a música. Aí eu não vou complementar, que todo mundo sabe. Bom, meus irmãos, sempre agradecemos a participação de todos. Exatamente, Bárbara. É muito interessante que nós estudemos como médiuns o eletromagnetismo para perceber da grande importância de tal estudo e transformação moral. Sim. Então é como o próprio Kardec, no livro, fala que antigamente se brincava com uns patinhos que colocava numa bacia e tinha um magnetismo, uma coisa que atraiu esses patinhos e as crianças brincavam, até os adultos participavam de tudo. Esse magnetismo que a gente estuda também, que foi um dos predecessores, né, do movimento espírita. A gente estuda também quando a gente está no Quinta de Luz, estudou e continua estudando. É isso que faz com que as energias elas sejam captadas, tanto as energias boas quanto as energias não boas. E é por isso que a gente precisa estar em prece, em oração. Orai e vigiai, já dizia. E partindo desse princípio, a gente fazendo o nosso evangelho no lar, ou um dia na semana, ou 2 dias na semana, se a gente contar com esse do domingo, a gente está cada vez mais desenvolvendo esse ambiente, melhorando esse ambiente, para que as energias positivas, o bem, esteja sempre conosco, para onde formos. Porque não adianta só a gente orar em casa e na rua ser outra pessoa. A gente tem que ser íntegro, tem que ser aquela mesma pessoa, e paz. Então não é no trânsito que a gente se transforma por dentro, cada vez mais. Bom, vamos finalizando o nosso Evangelho de hoje, agradecidos pela participação de todos, tudo que recebemos de vocês, de retorno nas mídias sociais, sobre nossos trabalhos. Muito obrigado a todos e tenham um bom domingo. E agora, para finalizar, nós fechamos com as orações que todos já conhecem. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos protege, nos ilumina, hoje e sempre, graças a Deus. Agradecemos a nossa Mãe Maria a proteção, pedimos uma semana cheia de paz, de amor, de harmonia, para todos nós, para toda a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus.
Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado.